Bom dia, aqui é o Eduardo Melo, analista de fundos listados na XP, e esse é o Morning Call do dia 24 de agosto de 2022. Os destaques do dia são: vários indicadores de atividade econômica nos Estados Unidos mostraram sinais preocupantes ontem. Por exemplo, o índice de gerência de compras, PMI, na sigla em inglês, composto, recuou de 47,7 em julho para 45 em agosto, o patamar mais baixo em 27 meses. Além disso, as vendas de novas moradias contraíram 12,6% entre junho e julho, para 511 mil em termos anualizados, o número mais baixo desde janeiro de 2016. Como reflexo do forte aumento das taxas de juros das hipotecas e dos preços de imóveis em patamares historicamente altos. Apesar dos dados frustrantes de atividade divulgados na terça-feira, a precificação do mercado para o aperto monetário do Federal Reserve, Fed, Banco Central Americano, não mudou de forma significativa. No Brasil, as atenções estão voltadas para a publicação do IPCA 15, a prévia da inflação mensal de agosto. O Ibovespa fechou em alta de 2,13% nesta terça-feira, 23, aos 112.857 pontos, destoando dos índices no exterior. Na espera da divulgação do IPCA 15 de agosto e em dia de agenda de indicadores esvaziada, a curva de juros futuros fechou a terça-feira em queda firme, principalmente nos vértices mais longos. Dados fracos da economia americana reduziram as apostas numa ação mais agressiva de política monetária pelo Fed e contribuíram para o arrefecimento dos prêmios locais, acompanhando o comportamento dos rendimentos dos Treasuries. O movimento de valorização no câmbio também ajudou a compensar o efeito de possíveis expectativas de repasse de inflação com valorização dos preços internacionais das commodities, que por sua vez favoreceram os ativos domésticos. O DI de janeiro 23 fechou em 13,715%, o DI de janeiro 24 em 13,04%, o DI de janeiro 25 em 11,85%, o DI de janeiro 27 encerrou em 11,555% e o DI de janeiro 29 em 11,7%. No Brasil, as atenções estarão voltadas para a publicação do IPCA 15, prévia da inflação mensal, de agosto. O time econômico da XP espera queda de 0,82% ante julho e variação acumulada de 9,5% em 12 meses. Por sua vez, o consenso de mercado aponta para deflação mensal de 0,83% e alta de 9,49% em 12 meses. Destaque para o impacto baixista das medidas de redução tributária, especialmente sobre os preços de combustíveis e energia elétrica, aprovados recentemente pelo Congresso. Sinais adicionais de descompressão na inflação de bens industrializados e a persistência da inflação de serviços também estão no radar dos analistas. Os mercados globais amanhecem sem movimentos expressivos, Estados Unidos em 0% e Europa em queda de 0,1%, à medida que os investidores digerem os últimos pronunciamentos dos membros do Federal Reserve em meio aos sinais crescentes de desaceleração econômica global. Nesta terça-feira, Neel Kashkari, presidente do Fed de Minneapolis, afirmou que a inflação está muito alta e o Banco Central americano deverá continuar o aperto monetário para controlar este aumento de preços. O pronunciamento deu suporte para as expectativas de que Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, irá passar uma visão mais hawkish sobre o futuro da política monetária americana no simpósio de Jackson Hole nesta sexta-feira. Na China, o índice de Hang Seng, em queda de 1,2%, encerra em baixa, após resultados fracos das montadoras de veículos, NIO, XPeng e Li Auto, que sofreram com problemas de abastecimento em virtude dos lockdowns recentes no país. Além disso, o racionamento de energia em algumas regiões, por conta da seca severa, continua causando preocupações com a atividade econômica chinesa. Vários indicadores de atividade econômica nos Estados Unidos mostraram sinais preocupantes ontem, dia 23. Em primeiro lugar, o índice de gerentes de compras, PMI, na sigla em inglês, composto, recuou de 47,7 em julho para 45 em agosto, o nível mais baixo desde maio de 2020. Leituras abaixo de 50 indicam contração da atividade. Este movimento decorreu, em grande medida, do enfraquecimento do componente de serviços. O índice do setor terciário despencou de 47,3 para 44,1 no período, muito aquém do consenso de mercado, de 49,2. Enquanto isso, o índice do setor industrial declinou de 52,2 em julho para 51,3 em agosto, logo ainda no território positivo, e também inferior à mediana de projeções dos analistas de 52. Em relação ao índice composto,
A categoria de novas encomendas chamou a atenção ao contrair de 50,8 para 48,8, o patamar mais baixo em 27 meses. Além disso, as vendas de novas moradias nos Estados Unidos contraíram 12,6% em julho comparado a junho e 29,6% ante julho de 2021. Este resultado significa a segunda queda mensal consecutiva. Apenas 511 mil novas residências foram vendidas no mês passado, em termos dessazonalizados e anualizados, o número mais baixo desde janeiro de 2016. As vendas de moradias recém-construídas totalizaram 585 mil em junho de 2022 e 726 mil em julho de 2021. O forte aumento das taxas de juros das hipotecas e os preços dos imóveis em patamares historicamente altos são os principais fatores por trás do enfraquecimento do mercado imobiliário americano. Por sua vez, o índice de atividade manufatureira do Federal Reserve de Richmond recuou de 0 em julho para menos 8 em agosto. Números negativos indicam queda no setor industrial, resultado inferior ao consenso de mercado, que apontava para menos 3. O índice já havia registrado leituras negativas em maio e junho. Apesar dos dados frustrantes de atividade econômica nos Estados Unidos divulgados na terça-feira, a precificação do mercado para o aperto monetário do Federal Reserve não mudou de forma significativa. Em relação à próxima reunião do Banco Central, em 20 e 21 de setembro, as probabilidades atribuídas pelos agentes de mercado para a taxa de juros de referência estão mais próximas a uma elevação de 0,75 pontos percentuais do que de 0,50 pontos percentuais. O time econômico da XP espera desaceleração no ritmo de aperto, de 0,50 pontos percentuais. Ainda, as expectativas de mercado apontam para cerca de 3,6% em dezembro de 2022, um pico de 3,75% em maio e 3,4% em dezembro de 2023. Na agenda econômica de hoje, dia 24, destaque para a divulgação de outros indicadores de atividade nos Estados Unidos: encomendas de bens de capital, bens de consumo duráveis e vendas pendentes de moradias, ambos referentes a julho.